Segunda vitória consecutiva na Copa Santa Catarina, mais um empate na Série B do Campeonato Brasileiro que mantém o Tigre com uma certa invencibilidade nas últimas rodadas, mas tudo isso para passar a bola aqui para o Renato Semensati comentar como foram esses dois duelos. Renato, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafa. Vamos começar com Série B do Campeonato Brasileiro. Sei que o torcedor do Criciúma esperava mais, nós esperávamos mais também. O próprio Eduardo Batista esperava mais do time, pode ter certeza. Eu estou falando em futebol, no empate em 0-0 com Volta Redonda. E começou dando uma boa impressão, né? Chuta do Jonathan Robert com 20 segundos de jogo, domina com o pé direito, chuta com o pé esquerdo, obriga o goleiro a fazer uma grande defesa. E foi a única ótima finalização que o Criciúma teve. Depois teve uma chance com o Diego Gonçalves, que chutou para fora. Teve outra com o Nicolas, que chutou para fora, e paramos por aí. E olha que o Volta Redonda teve a grande chance do jogo, num erro do Marcinho para fazer o gol. Mas tem dias que você não joga bem. E na Série B é exatamente assim que funciona. E quando você não joga bem, o objetivo é não perder. E o Criciúma não perdeu. A rodada está sendo boa. Rodada que daqui a pouco vou mostrar na tabela, que pode manter o Criciúma na diferença em relação ao quinto colocado, que é o grande objetivo. Pode perder uma posição? Pode, mas o importante para quem quer subir é sempre olhar para o quinto colocado, independentemente se está em terceiro, se está em quarto, se está em segundo, é um cenário diferente. Eduardo Batista, que até não gostou de uma pergunta feita sobre falta de vontade do time, e não faltou vontade, ou melhor, falta de coragem, não faltou coragem. O Criciúma disputou todas as bolas e ele falou, pessoal, vamos lembrar, tem que ter humildade, aqui foi um ponto conquistado. E eu vou concordar com o Eduardo Batista, foi um ponto conquistado. O Criciúma vem numa sequência de invencibilidade, uma sequência muito boa. Empate fora é bom? Sim, você ganhando em casa, e o próximo compromisso é domingo, 4 horas da tarde. O importante na rodada é que o Criciúma não sai do G4. Falar em rodada, vamos com a rodada, depois eu falo das ausências para o próximo jogo. Vamos lá com a tabela, do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem 2 jogos importantes, tem 4 jogos ainda para fechar a rodada, mas tem 2 jogos importantes. O Avaí joga contra o Atlético Goianiense, o Atlético 32, está fora da disputa hoje. O Avaí, se o Avaí vencer, ele faz 39, chega aqui no Remo e aí entra na briga, ou continua na briga, né? Entra não, continua na briga por acesso. Qualquer outro resultado aí já complica um pouco mais, fica mais atrás, não pela questão de pontuação, mas é que tem muitos times entre o Avaí e o G4. E o grande jogo da rodada é a Chapecoense, que tem 41, recebe o Atlético Paranaense, que tem 36. Renato, mas se a Chapecoense ganhar, o Criciúma perde uma posição. Sim, mas o Atlético Paranaense, que vem de 3 vitórias seguidas, segue longe da disputa. A diferença dele para o Criciúma hoje é são 6 pontos de diferença, 7 pontos de diferença, desculpe. É muita diferença. No pior dos cenários, é o empate da Chapecoense em relação ao Atlético. Pior para o Criciúma, eu estou dizendo. Porque se o Atlético Paranaense ganhar, embora o Criciúma não perca a posição, o Atlético faz a 4ª vitória seguida e vem com 39 pontos. Aí é mais um time para brigar. Então, pela ótica do Criciúma, para mim, empate ou vitória da Chapecoense. Mas, Renato, se a Chapecoense ganhar, ela faz 44, passa o Criciúma. Pois é, mas o Criciúma continua com os mesmos 4 pontos em relação ao Remo. Essa é a diferença importante. Lembrando que na próxima rodada, o Criciúma vai jogar em casa e a Chapecoense vai jogar fora. Então dá para recuperar essa posição, tem também a proximidade com o Goiás, só o Coritiba que está numa situação mais confortável. Mas a gente vai falar durante a semana. Eduardo Batista tem 2 desfalques sensíveis, um confirmado e outro que pode se confirmar, o Castan está suspenso, e a questão do Felipinho, essa sim, preocupante também, poderia perder ali o lado esquerdo. Exame hoje, vamos ver se é lesão, se não é lesão, tomara que não seja, o Felipinho é peça fundamental. Sobre Copa Santa Catarina, o Criciúma cumpriu o seu papel, trouxe jogadores do time profissional, Jonathan, Felipe Mateus, Sassá, Sassá, hein? Nem de pênalti, Sassá, mas não teve dificuldade nenhuma, começou com o gol do João Carlos, outro que está no time principal e está sendo utilizado ou será utilizado na Copa Santa Catarina. Então já houve um acréscimo muito grande em relação ao que o Criciúma fez na primeira rodada. Com esses jogadores citados, a tendência é de um crescimento maior. O Criciúma não deve ter dificuldade, já lidera o grupo. Quem fez bonito também foi a equipe do Caravaggio,
que foi jogar em Tubarão, saiu na frente, tomou o empate, mas no finalzinho o Henrique foi lá, cobrou o pênalti de Sassá. É assim que faz. 3 pontos, Criciúma tem 6, tem 3 pontos a equipe do Caravaggio, Tubarão e Camboriú estão com 1 ponto. A tendência, por essa vitória fora de casa, lembrando que essa primeira fase são só 6 jogos, é a classificação de Criciúma e de Caravaggio. Tomara que isso ocorra, são os 2 times que se prepararam melhor, que têm mais estrutura para essa primeira fase de Copa Santa Catarina, Rafa.